pegar um exemplo aqui, tá, gente? Pra de novo a gente poder separar o que eu tenho que me adaptar, num sentido de que não tem jeito, esse é o mundo, é o que a casa oferece, e aí é eu que preciso me adaptar ao mundo. E o que tem a ver com de fato, um desafio do contexto que não deve ser aceito, que a gente tem que fazer um movimento de mudança e de contraposição disso, né? E como fazer isso, enfim. Então, essa coisa da microagressão, eu tava numa empresa, e eu vou contar isso numa palestra semana que vem. Então, se você já viu isso depois que a gente gravar esse episódio, né? Mas acho que não vai acontecer. Até porque vai ser uma palestra muito mais para homens do que para mulheres. Uhum. E eu tenho tentado falar mais para homens do que para mulheres, especialmente no mês das mulheres. A moça me levou para a área de treinamento, que eu ia fazer a instrução lá da turma. E aí me apresentou tudo, e eu fiquei muito encantada porque ela, uma moça jovem, com 3 filhos. E ela foi me contando no caminho como é que estava a rotina com os filhos. Eu sempre pergunto, né, como é que tá a família e tal. E ela me contou que tinha feito lá uma fantasia para o pequeno, enfim, estava contando sobre isso. E aí começou o treinamento, ela me apresentou. E quando ela estava indo embora, eu disse, vejam só, né, uma pessoa tão jovem, gente, tão competente, ainda acho que disse dessa forma. E com 3 filhos, quem diria, tá vendo que quem a gente, né, entende que é uma menina do RH. Não, né, uma moça extremamente competente. E o fato dela ter 3 filhos, pra mim, era um prêmio. 3 estrelinhas douradas, né? Tipo assim, a estrelinha de guerra que o filho tava falando, porque além de trabalhar, tem 3 filhos. E aí, quando ela tá fechando a porta, um iluminado na porta diz assim, também, né, professora, não tem televisão em casa. Eita, não sabe com quem foi mexer. Nossa. Sério, que senti um arrepio na espinha de ouvir isso, assim. Mas eu dei um sermão nesse homem, que esse homem ficou quieto. Eu fiz o sermão, eu dei a tia, sabe? Claro que a gente não pode fazer isso. Eu acho que eu não ouvi a voz dele por umas 5 horas depois disso. Ele achou que ia ser muito engraçado o que ele falou. E isso é a microagressão. Por que chama micro? Porque ela, não sei, até podia ser agressão só, tá? Mas é uma maneira de você, pelo deboche, pela ironia, você agredir uma pessoa. Então, como eu não posso dizer abertamente uma coisa, sei lá, porque eu tô contido, porque eu tenho uma pressão interna externa da empresa para não falar, ou porque eu tô furioso com a minha própria carreira, não sei o que aconteceu. E eu vou lá e vou aproveitar e vou agredir a minha colega, sendo irônico e debochado. Caramba! Isso me irrita profundamente, Má. O que se faz com isso, hein? Vamos ver, eu quero a tua opinião. Eu acho que o torpedo não foi direcionado para a colega. Mesmo porque, como tu relatou, ela já tinha saído da sala. Já tinha saído, foi pior ainda, né? Foi para ti. Ele te cutucou. Será, mano? Exatamente. Né? Já falamos aqui. Levou. Não, já falamos aqui, acho que em algum episódio, né? E de novo, não que isso seja o correto a fazer. Ele estava te conhecendo, era a primeira vez, provavelmente, que ele te via. Me medindo ali. Deixa eu ver pelo que ela é. De que material. E aí ele soltou, né, uma frase, e foi a melhor frase que veio na cabeça dele, né, que é essa coisa, a característica da agressão é essa coisa sarcástica, né, ou irônica, cínica, né, está no limite do aceitável, né, no ambiente organizacional em função da cultura daquele ambiente. Né? Tem culturas que não se aceitaria isso de jeito nenhum. Mas naquela cultura que ele está, de repente, isso estava ali no limite do aceitável. E aí ele pegou e soltou isso, justamente para medir a tua reação. Né? Porque conforme a tua reação a isso, tu poderia ficar quieto, né? Tu poderia dar risada junto com ele, ou tu poderia fazer o que tu fez. O que eu acabei fazendo foi eu fui para mais perto dele, porque eu tava indo pro quadro para começar, eu me voltei para ele, fiquei séria, esperei todo mundo ver, eu vi que uns começaram a mexer a cabeça, do tipo, não se fala isso, né? E eu só olhei para ele e perguntei, desculpa, mas isso é para ser engraçado. Falei assim, isso é para ser engraçado? E aí, não, né,
sei lá, desconversou, assim, não disse mais nada. Eu disse que esse era um exemplo de um comportamento passivo-agressivo. E que a gente ia falar exatamente sobre isso durante o Ele estava treinamento. tirando uma temperatura. E isso é uma coisa, assim, terrível. Você vê, a gente não aprende na escola, né, sobre o ciclo hormonal feminino. Mas a gente aprende na escola a fazer esse bullying, a fazer essa microagressão. E a gente aprende, né, quando adolescentes ainda, que esse método de você cutucar alguém com a vara curta, né, tem esse ditado, não sei se vocês têm aqui, mas cutucou a onça com a vara curta para ver se a onça vai morder ou se a onça está dormindo, se a onça... Ele cutucou a onça com a vara curta para ver que reação que vinha. Com certeza não viu a reação que ele esperava. Ele ficou bem sem graça. Com certeza não viu a reação que ele esperava, mas é uma forma... Não façam isso, tá? Não façam isso. Não façam isso com professora presente, sem professora presente. Não julguem as pessoas. Vocês não sabem o que as pessoas passam para ter as vidas que têm. Não é assim que você se aproxima ou tira a temperatura, né, e molda o teu comportamento. Existem outras formas de você fazer a regulação social. Existem outras formas de você verificar com a pessoa como é que você vai... Chega de achar que o deboche é um jeito bacana de quebrar as tensões, sabe? Mas sabe que isso... Às vezes eu acho que eu que não tenho bom humor, sabe? Mas eu acho muito irritante uma pessoa que tenta usar o humor pra desmerecer outra. Eu te contar uma historinha, vai. Se tu contou a história, eu contar a historinha. Me conta. Já te contei essa história, mas vou contar aqui no Arena, né, de uma forma adaptada. Nem nos conhecíamos ainda, né? Eu estava lá em São Paulo, numa roda também só de homens. E aí era uma sexta-feira, o pessoal estava tomando uma cerveja ali antes do horário, né, de finalizar o expediente e tal. A gente estava ali no Clube Espéria, ali em São Paulo, né, um clube italiano lá. E aí o assunto, numa sexta-feira, numa mesa só de homens com cerveja, era mulheres. E o pessoal estava falando de mulheres de uma forma assim... de contar vantagem, o que tinha feito, o que não tinha feito. E é uma coisa assim que parece uma câmara de eco. Né? Começa e vai. Um quer contar mais vantagem do que o outro. Parece história de pescador. Né? Um quer falar que pegou o peixe maior que o outro, etc, etc, etc. E eu estava extremamente incomodado, né, com aquela história. E eu resolvi arriscar. Né? Eu falei, olha... Pois eu, né, coloquei a minha opinião, que não concordava, que achava aquela vida assim muito desgastante, que eu tinha um primo que estava... nessa época. Eu estava solteiro, eu tinha um primo que estava recém-separado e ele estava completamente perdido. E às vezes eu saía com ele para fazer companhia, né, porque eu estava até preocupado, que ele estava em depressão, né? E... Nossa, é muito ruim, você chega em casa e é sozinho, não tem quem compartilhar. Ali, foi assim, ó, eu quebrei um vidro. Aí um começa também a tirar aquela máscara do deboche, aquela máscara da microagressão, eu tô me dando bem. E o ponto, assim, o auge, né, das revelações, né? Tinha um dos caras ali que era o mais velho da turma. E era o que tinha mais histórias para contar. E esse cara, né, fala que ele tinha sido casado por 50 anos. Nossa. A esposa dele tinha falecido ano anterior, né? E ele não aguentava de saudade dela e que de fato era muito triste e começou a chorar. Pronto. E era o pescador-chefe, era o cara que contava as histórias e as bravatas mais assim, né? E o cara se desmontou ali. Então, muito do que esse rapaz fez, né, é uma coisa aprendida sem reflexão. Ele imita um comportamento, né? Exatamente. mimetismo. Respondendo a tua pergunta, você acha que isso tem graça? Sim, ele acha que isso tem graça, porque quando ele ouviu pessoas falarem isso, pessoas riram. E não tiveram essa postura. E muito provável, eu tinha interpretado de uma outra forma, porque depois eu consegui, a gente resgatou, eu não fiz daquilo um big deal, até para não me transformar na turma numa pessoa antipática, né?
Mas o que eu digo que eu dei o sermão foi quando aí sim eu expliquei o comportamento passivo-agressivo e de vez em quando eu olhava pra ele, né? Então ele sabia que também era sobre aquilo. Então, mas Mas ele tirou a temperatura. Mas o que eu acho assim que é importante que tu traz aqui, eu sempre gosto de trazer a legenda do ponto de vista da inteligência emocional. Me lembrei daquele livro do John Gray que a gente já trouxe aqui, que é If You Feel, You Can Heal, né? Uhum. Se você sente, você pode curar. E ele traz esse psicólogo como, historicamente, agora de novo vou usar a parte social e cultural nos influenciando, mas também existe uma condição biológica, é o E, não é o O. Uhum. Os homens sentem e expressam mais facilmente a raiva. Aí tem até o efeito da testosterona e as pessoas têm estudos trazendo isso. Então, e culturalmente é bonitinho o menino que tem um surtinho de raiva e briga de arminha dentro de casa, por exemplo. Uhum. E a gente, nas mulheres, tudo bem se ela chorar. Ninguém vai brigar com ela porque ela chorou. Uhum. O que isso cria e imprinta na gente? Eu sou aceitável, triste. Mas o homem não chora. Homem não chora. Então, a forma do homem, muitas vezes, trabalhar a sua tristeza é pela bravata, é pela ironia, é um humor, o espírito de porco que a gente fala. E isso, com certeza, é uma questão biológica. Você está falando aqui, eu estou lembrando dos passarinhos, né? De vez em quando a gente vê na internet aquelas danças de acasalamento. Uhum. Os passarinhos, eles são os mais coloridos, eles são os mais emplumados, eles ficam fazendo as danças frenéticas para tentar impressionar a fêmea. E a fêmea tá lá de boas. Olhando para ele, o que você tá fazendo? E tem um passarinho, tem aquele pássaro, a ave do paraíso, né, que faz uma dança, e ele tem umas coisas assim, nossa, dá vontade assim, não, meu amigo, menos, não faz isso. Mas isso da biologia masculina, que coisa terrível, né? E as meninas, por consequência, acabam não sabendo expressar a raiva e transferindo essa raiva para si mesmas, e aí vira a tristeza.